Nessa aula nós vamos falar sobre contos, tá? O conto e os seus subgêneros. Vamos lá? Então nós temos aí o conto, né? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária ficcional, curta, condensada, né? Sendo mais curta que o romance, porque o romance é algo que tem muitos personagens, que tem uma trama maior, um personagem envolvido com o outro e vai vindo, né, são vários personagens, aí vai aumentando o conflito né, então tem o romance, a novela, eles são bem mais longos. E o nosso tema, o conto, é algo bem condensado, bem curto, com poucos personagens, com um único conflito. Então isso é o conto. Em geral, poucos personagens, espaço e tempo reduzidos e um conflito único, né? É uma narrativa assim curta e densa, né? Ela é mais rápida, vamos dizer assim. Ela é mais rápida, uma narrativa que envolve, é algo que envolve. Ela vai nos deixar presa naquela história, né? Até o fim. Então você fica preso. É algo curto, então você fica esperando o fim, você fica preso, né? É algo assim com é algo gostoso de ler. Porque você tem que pegar um livro, um conto, você pega um conto, você senta e lê ele até o final. Não é aquela coisa que você lê um pouco, para. Tá. Não, o conto você pega e senta, é uma sentada só, como a gente costuma falar, né? A gente senta e lê de uma vez só, porque ele é curto, ele é gostoso, é algo gostoso de se ler, né? É uma leitura mais fácil, a linguagem é uma linguagem mais simples, é uma linguagem mais objetiva, né? Então isso deixa a gente... é mais fácil de se fazer a leitura, é algo gostoso. Vamos lá? Olha, temos Machado de Assis aí. Machado de Assis, ele é sublime, né? É um gênio, né? Dos contos. Então, eu coloquei Machado de Assis nos slides. Nós temos outros contistas famosos, muitos contistas. Mas eu resolvi falar um pouquinho de Machado de Assis, que ele é uma estrela. Ele é uma estrela do nosso Brasil, né? Muito importante. Ele é o gênio, né? Machado de Assis foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos e estudiosos o maior nome da literatura brasileira. Então ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, né? Sendo um poeta, um romantista, um cronista, dramaturgo, jornalista, crítico literário, piriri, pororó, e um dos maiores contistas da literatura universal. Olha que lindo, que maravilhoso. Ele enriqueceu esse gênero com um expressivo número de obras-primas, como nós vamos falar aí da Cartomante. A Cartomante é algo que ilustra isso tudo que nós vamos falar sobre os contos, né? Então, ele escreveu a Cartomante, ele escreveu o Alienista, que para destacar aí a genialidade de Machado, né? Ele foi um gênio quando ele escreveu esse Alienista. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala ele conta, é um defunto contando a própria trajetória de vida. Então é algo muito legal, é algo especial esse conto. Então Machado de Assis escreveu muitos contos e todos eles contos geniais, tá? Vamos lá? Continuar falando sobre o conto. Então nós temos aí os elementos do conto, que são os personagens, né? Então são poucos, no conto nós temos poucos personagens. Não vou falar que vocês vão encontrar contos que tenha bastante, às vezes vários personagens, porque eles fazem parte de um bairro ali, então, mas sempre tudo muito curto, muito breve. Então, por isso que nós falamos que os elementos do conto, os personagens, são poucos personagens, tá? Não tem aquele monte de personagem que tem num romance, que tem numa novela, não tem. Tá? Porque é um único conflito. Então, se tiver um personagem demais, então terá que ter um enredo maior, algo maior, ações, mais ações. E o conto é um conto com menos ações, com menos personagens, né? Vamos lá ver outro elemento do conto? O narrador.
o narrador é a voz, né? O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador ele pode contar a história de 3 maneiras. Ele pode ser um narrador personagem, que é aquele que participa da história como um personagem, né? Ele pode ser um narrador observador, que é aquele que só conta a história, né? Ele vai observando, só contando a história, né? Ele não faz parte da história, ele não é um personagem da história. E também tem o narrador onisciente. O narrador onisciente é um narrador também que não participa da história, só que ele conhece toda a história, sabe o que os personagens estão pensando. Então são 3 tipos de narrador, né? Isso nós estamos falando em foco narrativo, tá? Então o narrador é quem conta a história, existem 3 tipos de narrador, ok? Vamos ver o outro elemento. Tempo e espaço. Tempo e espaço. O tempo nas narrativas é aquilo que nós vamos pensar assim, cronologicamente, que está contando no relógio, que está contando os dias, que conta os anos. Aí então eles falam assim, essa história se passa no ano de 1980. Nossa, então está falando ali é o tempo que está contando. Algumas horas, às vezes o conto passa em algumas horas, às vezes o conto passa em alguns minutos. Né? Então o tempo ele pode ser tanto cronológico como psicológico. O psicológico é aquele que vem na memória dos personagens, tá? E o cronológico é aquele que vai contando de acordo com o relógio. O espaço é o lugar onde se passa a história. Pode ser 1 ou 2 espaços, normalmente pode ser até mais espaço, mas algo que seja bem curto, bem breve, né? Então o espaço pode ser uma sala, pode ser uma rua, um bairro, né? E assim vai. Então esse é o espaço, é o lugar onde se passa a história, tá? Vamos ver um outro elemento. Nós temos aí o enredo. O enredo é a história contada, né? São as ações da história, é o que acontece na história, né? São os fatos dessa narrativa, né? Então ele vem contando as ações, né? Até chegar no conflito, né? Conflito é uma situação gerada por uma das ações iniciais. Então, tem as ações do enredo, né, as ações iniciais. Então, o conflito é uma situação que vem gerada ali por algo do início, né, uma das ações iniciais, e que faz parte, né, faz parte com outras ações, entrando com outras ações, e vem essas ações tomadas pelos personagens, né? Então isso aí, todas essas ações vêm para solucionar, né? Para trazer a solução do problema. Então é uma sequência de ações que forma o enredo, tá? O conflito. E aí geralmente deixa a narrativa diferente, né? Do início até o final. Então são as ações, o conflito são os problemas gerados nas ações do enredo, tá? Vamos passar para Aí nós temos Clarice Lispector, né? Clarice Lispector é uma outra contista assim especial, muito conhecida no Brasil, né? Ela tem uma temática, ela trabalha muito psicológico, gente, como que eu falo de Clarice Lispector? Ela é maravilhosa, né? Clarice Lispector é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século, né? Sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, porque ela gosta de trabalhar com o psicológico dos personagens. Uma de suas principais características é construir personagens comuns em momentos do cotidiano. Então ela pega o que está acontecendo no cotidiano e transforma aquilo num conto, né? Aí ela mexe todo o psicológico do personagem e tal. Nós temos algumas obras, ela teve muitas obras importantes, né? Era uma contista maravilhosa. E aí eu coloquei 2 obras aí que chamam a atenção, pelo menos para mim. Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. E também Laços de Família, 3 obras, né? E também Laços de Família. Então, Clarice Lispector também é uma contista muito importante, uma contista brasileira muito importante. Vamos continuar falando sobre o conto? Então, a estrutura do conto.
A estrutura do conto é fechada, é objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então vem algo fechado, né? Que é uma história só, com um único conflito. Sua estrutura está dividida em 4 partes. A introdução, que é a apresentação, é o equilíbrio inicial, né? Que é o início da narrativa, né? Onde ali no início vem os personagens, nós também falando sobre os personagens, sobre o espaço, sobre o tempo. Ali no início nós vamos ficar sabendo de tudo, né? A história vai ser narrada ali, vai ser narrado os primeiros acontecimentos, vai vir ali no início. Então, pra gente saber, conhecer quem são os personagens, onde vai se passar a história e tudo. Então, isso é no início, tá? Na introdução. Aí tem o desenvolvimento, que apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa, que vai apresentar as ações dos personagens. Os personagens vêm fazendo as ações para, né, transformar esse enredo, né? O clímax é um momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Então é aquele momento que você fica esperando do conto, né? Será que vai acontecer? Né? Então esse é o clímax, né? Nossa, vai acontecer agora. Então esse é o clímax. E a conclusão, né? Como o nome já diz, é o final da história, né? É ali que vamos conhecer o que aconteceu mesmo, né? Vem o clímax daquele acontecimento, aí vem o final, o desfecho, né? O que acontece, aí vem o desfecho, tá? Vamos lá? Mais uma contista importante. Lígia, eu ia falando Lívia, Lígia Fagundes Telles, né? Eles que trabalham, ela tem um trabalho assim sublime nesse tipo de narrativa, né? Então, ela é poderosa também. Vamos lá? Lígia Fagundes Telles, também conhecida como a Dama da Literatura Brasileira, é a maior escritora brasileira viva, é uma das mais importantes e notáveis escritoras da história da literatura brasileira. Dentre as obras temos Seminário dos Ratos, Mistérios, Invenção e Memória. Então, ela é também muito importante para a nossa literatura, tá? Falei de contistas brasileiros, nós temos a Clarice Lispector, que não é brasileira, não nasceu no Brasil, mas ela ela fala que ela falava que ela era brasileira e pernambucana, né? Então ela era brasileira mesmo, assim, de coração. Temos a Lígia Fagundes Telles, que é a nossa outra brasileira, e Machado de Assis. Então eu resolvi colocar os 3 assim brasileiros que assim tem um nome ali na nossa literatura, né, com os contos, né? Eu gostei, falei, é que eu mais gosto, então tá ali. Mas tem vários outros, tá? Tem vários outros que entram aí, excepcionais, tá? Com contistas brasileiros. E tem os contistas também de fora, tá? O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo, dando subgêneros a ele. Veja alguns exemplos. Então, nós vamos ver alguns exemplos de contos. Nós temos os contos de fadas, ou conto maravilhoso. Foi aquele que nós trabalhamos antes, já foi trabalhado esse conto, Contos Maravilhosos, principalmente quem fez o 6º ano comigo, trabalhou esse conto no início do ano. Então, são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso em sua composição. Ou seja, algo mágico ou sobrenatural. Aí entra fadas, entra bruxas, entra seres, né, sobrenaturais. Né? Nesse tipo de conto, o leitor espera um final feliz e uma moral da história, o que costuma acontecer. Sempre né, acaba, vamos dizer assim, com um final feliz. Conto fantástico. O conto fantástico são narrativas curtas, né? Apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade, tá? Os cenários e personagens do próprio cotidiano, tá? Então é uma narrativa que pega o cotidiano da gente, aí esses personagens acabam extrapolando os limites da realidade, né?
São personagens comuns, levando uma vida comum, até que algo absurdo acontece, algo que não poderia acontecer na realidade. E é justamente a proximidade com a realidade do leitor que causa o maior estranhamento na história. O leitor busca uma explicação para o que ocorre. Será um sonho? Mas não fica com medo, como acontece em outros contos, como nos contos de terror. Ah, esses são os contos fantásticos. Nós temos um exemplo sobre contos fantásticos, Machado de Assis. Ele escreveu vários contos fantásticos e um dos contos que ele escreveu é O País das Quimeras. Então, Machado, ele escreveu O País das Quimeras, que é um dos contos fantásticos aí bem conhecido do público, tá? Então vamos lá. Conto de ficção científica. Ele é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, né? Mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. Então, os contos científicos eles falam muito sobre coisas que têm a ver com a tecnologia, tá? E com as ciências. Então, nós temos aí a Máquina do Tempo. Tá? A Máquina do Tempo é um conto científico também muito interessante. Conto de Enigma. Vocês já devem ter ouvido muito falar em contos de enigmas, porque ele é bem conhecido, principalmente principalmente quando nós falamos no Sherlock Holmes. Então é a cara dele, o contos de enigma, né? Então apresenta um crime ou um mistério a ser desvendado. Por esse motivo, essas histórias geralmente apresentam a figura de um detetive, né? Ou de alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após desmembrar todo o problema. Então vai vindo aquela investigação toda do crime, do que aconteceu. Então nós estamos falando aí em contos de enigma. E do expoente, né, Sherlock Holmes. Né? Quando falamos de Sherlock Holmes, nós já lembramos dos contos de enigma. Narrativa de aventura. A narrativa de aventura, nós vamos trabalhar aí. A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói. Então sempre vai ter um herói nas narrativas de aventura, né? Então ele vai fazer todas aquelas ações, aquelas coisas absurdas, né? Ele é o herói, ele que faz, que arranja, que acontece, ele nossa, ele entra e ele surpreende nós fazendo né, saindo de algumas situações que tá fora da caixinha, vamos pensar assim, né? Então a narrativa de aventura é aquela que descreve ações envolvidas por um personagem representado por um valente herói, que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. A ação é um elemento principal numa narrativa de aventura. Então nós temos exemplos aí, nossa, narrativa de aventura, temos muitos exemplos. Mas aí eu coloquei As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, Odisseia e a Ilíada, né? Odisseia e Ilíada, de Homero. Temos Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, tá? E assim vai. Tá escrito errado aí, Jonathan Swift, tá? Gente, por favor, me perdoe. Conto de terror. O conto de terror é o que nós vamos trabalhar bastante nesse trimestre. Então eu vou falar um pouco mais a respeito dele, né? Então é um relato literário ficcional que visa o quê? Provocar sentimentos do quê? De medo. Esse é o ponto-chave do conto de terror, o medo. Então ele vem provocar o medo na gente, tá? No leitor. Então a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos, os personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, né? Uma série desses tipos de personagens estão dentro dos contos de terror, tá? Quando o cenário onde determina a situação é descrito, então isso também ajuda a iniciar o sentimento de medo, né? Então quando tem aquele cenário meio estranho, é o que dá medo, né? No espectador ou no leitor. A exemplo disso temos os clássicos casarões abandonados, os porões, cemitérios, entre outros, tá? Então isso quando nós falamos em contos de terror, aquele cenário aquele cenário pesado faz parte dos contos de terror, tá?
Outro elemento que também pode ajudar a construir um conto de terror é a narração em primeira pessoa da história, onde o narrador pode duvidar de si mesmo e de sua confissão, por exemplo, tornando a história ainda mais enigmática, né? O conto de terror pode ter um fim moralizante, né? Isto é, assustar o leitor para que evite adotar certas condutas. Então ele, nossa, não vou fazer isso, porque olha o que aconteceu lá. De repente isso pode acontecer comigo, então eu vou evitar de fazer certas atitudes, né? De ter certas atitudes, certos atos. Noutros, o conto de terror não passa de um exercício estético que procura, como qualquer obra literária, provocar o quê? Um efeito em quem o lê, né? Provocar um medo em quem lê, tá? Então isso é o conto de terror, ele é o medo. Aí, entre os máximos expoentes do conto de terror, eu tenho um que destaca-se, né? É o americano Edgar Allan Poe, nosso querido, magnífico Poe, né? Olha ele ali. Um dos escritores mais significativos do século XIX. Edgar Allan Poe é considerado o pai do conto policial, também escreveu histórias macabras de terror e ficção científica. Romântico e racionalista, foi lírico como poeta, ele escreveu o poema O Corvo, que é bem conhecido, tá? Ele é severo, crítico literário, jornalista e editor, e profundamente infeliz em sua vida pessoal. Poxa. Atualmente ele é visto como um dos maiores ícones da literatura mundial. Dentre suas obras, os contos Berenice, O Assassinato da Rua Morgue, O Gato Preto, tá? E vocês vão trabalhar o Gato Preto comigo. Olha só, olha a imagem maravilhosa, né? Então esse é o nosso fim, tá?